E hoje é o seguinte, hoje eu vou falar de como é que eu começo assim para fazer os trabalhos, né? Para pintar a tela assim. Tem determinadas telas, geralmente assim eu pinto aquarela, eu pinto com tinta aquarela, pinto com tinta aquarela e pinto com tinta acrílica, com técnica de aquarela também. Adoro pintar no papel, adoro experimentar materiais, né? E sempre quando eu vou pintar uma tela e tal, nesse estilo que eu vou pintar hoje, eu já meio que eu trabalho a tela com umas camadas de tintas que eu já deixo a tela preparada com camadas de tinta que eu chamo de background, né? E é o fundo, eu preparo o fundo, que ele fique que a minha ideia é sempre ter um fundo bem colorido, um fundo misturado de cores e tal. E às vezes eu trabalho direto no fundo e não jogo uma base branca. Hoje aqui eu já trabalhei um fundo com várias cores e por cima desse fundo eu joguei uma base branca para aplicar o desenho. Eu já rabisquei parte, já comecei a rabiscar o desenho e da maioria das vezes, assim, como eu tenho a expertise também do Photoshop de outras ferramentas gráficas, né? Por trabalhar muitos anos com publicidade e tal. Então eu começo sempre escolhendo uma referência. E aí eu vou na internet, no caso que eu tô assim, gosto de pintar, tenho gostado, tenho aprendido, né, a pintar muito crianças negras, né? E estou aprendendo, estou batalhando, estou estudando, estou aprendendo, olhando bastante referência, olhando alguns artistas que pintam desse jeito, para cada vez mais melhorar e cada vez mais aprender. E aí eu busco uma referência, eu pego essa referência da foto que eu escolhi, aí eu levo ela para o Photoshop. Lá no Photoshop, eu já coloco ela em proporção do tamanho da minha tela. Por exemplo, essa tela aqui é 60 por 50. Então, eu já levo essa foto para dentro do Photoshop e já deixo ela ampliada no tamanho original da tela. Existem algumas técnicas que você pode usar, por exemplo, se você tiver um projetor, você pode projetar esse desenho na tela e você fazer o risco. Existe a transferência, como algumas pessoas usam, de usar o papel ao contrário, você desenha ao contrário, vira ele e risca por cima dessa linha para que o desenho decalque na tela. Existe também a técnica de você decalcar usando carbono. Às vezes, eu faço das duas formas. Eu faço o desenho com observação, que a gente chama de desenho à mão, né? Desenho no olho, eu olho a imagem e copio o desenho, olhando, né? Que isso é a técnica de trabalho que você vai praticando. Quanto mais você pratica, mais você tem a facilidade de observar e captar os traços do seu jeito, da maneira que você quiser. Não precisa ser... Eu, por exemplo, não trabalho com figuras realistas, né? Não é a minha pegada fazer um trabalho de figura realista. Eu tento passar a minha interpretação daquela imagem para a tela e depois eu pinto do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. E hoje aqui eu vou mostrar para você. E aí, aí eu levo o desenho para dentro do Photoshop. Lá no Photoshop eu coloco em proporção. E como eu não tenho uma impressora gigante que dá para imprimir num formato grande, até posso mandar para um birô e esse birô imprimir no formato que eu quero, que é um formato 60 por 90. O que eu faço? Eu particiono esse desenho em vários formatos A4 e depois eu imprimo eu pego no Photoshop, eu divido em módulos de A4 os pedaços do desenho e imprimo essas folhas em A4 e depois eu monto esse quebra-cabeça com fita e aí fica meu desenho na proporção que eu quero. Vou mostrar para vocês. Então, aqui está o desenho que eu imprimi. Eu peguei a foto como referência, né? Peguei a foto como referência dessas crianças, montei ela no Photoshop no formato 60 por 90 e depois cortei em vários tamanhos A4, pedaços do tamanho A4 e fiz essa montagem aqui. Então, na realidade, eu fiz o quê? Eu fiz uma gigantografia
da minha imagem. Só que, como eu tenho o recurso de uma impressora A4, eu imprimi no Photoshop, lá dentro da ferramenta do Photoshop, eu cortei vários pedaços em A4 da minha imagem, fazendo um mosaico, como se fosse um quebra-cabeça. E aí imprimi e depois montei, fazendo a aplicação com as fitas Durex. Entendeu? Então, eu tenho a minha referência. Com essa referência aqui, eu posso colocar ela no meu mural aqui, por exemplo. Eu posso colocar ela aqui no meu mural e desenhar na tela olhando para essa referência. E também posso, como eu vou mostrar aqui para vocês, aqui por trás dela, aqui, ó, vou grudar aqui, pra você ter uma ideia, pegar umas fitas aqui. A fita é sempre importante, a fita crepe, que é uma fita boa de trabalhar, e é uma fita que é uma fita de papel, né? Então, ela tem uma aderência e tem uma facilidade muito grande de você poder tirar. Então, aqui por trás desse desenho, eu tenho o quê? Eu tenho um carbono. Para quem não conhece esse carbono, é um carbono muito utilizado na parte de corte e costura. A galera que trabalha com corte e costura usa muito esse tipo de carbono para fazer a marcação dos moldes. A minha mãe, como era costureira, a minha mãe sempre usou esse carbono para fazer os moldes dos vestidos que ela ia costurar. Esse carbono você tem branco, você tem azul, você tem vermelho, você tem preto, você tem amarelo. Tem vários tipos de carbono, de cores, né, que você pode utilizar de acordo com o substrato que você vai aplicar isso. Então, é uma forma que você pode utilizar para fazer a transferência do desenho para a sua tela, com proporcionalidade. Então, isso te dá uma leveza de você... Isso é uma técnica usada pelos artistas que fazem pinturas realistas. Eles usam, claro, existe a forma, essa maneira, existe várias maneiras. A maneira de você desenhar no olho também, à medida que você vai praticando, você vai melhorando, você vai cada vez melhorando a sua técnica de desenhar e de pintar. E eu lá atrás, quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu fiz albergue, que era um curso que tinha aqui no Rio de Janeiro, lá atrás, muito pequeno, já se vai muitos anos, e eu tinha um professor que a gente desenhava a mão, hoje é só mão assim, mão assim, mão assim, depois desenhava olho, nariz, e aí você vai trabalhando as proporcionalidades do corpo humano. Eu nunca fui muito bom, confesso a vocês, de desenhar muito figura humana, não. A Branca diz que eu sou melhor em pintar e desenhar animais do que ser humano. Mas, enfim. Fala, Chester, meu camarada. Patrícia, seja bem-vinda. Estamos aí falando da Live Arte de quinta-feira. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Então, assim, eu uso, entre as técnicas de desenhar no olho, de desenhar copiando, eu uso também a técnica de proporcionalidade usando carbono. E é um carbono que ele tem um formato de 66 de 60 por 40 por 60, se eu não me engano, mais ou menos. Aqui tem 2 folhas. E à medida que você coloca, e aí você acerta direitinho na proporção que você quer, onde você quer que seu desenho fique. Deixa eu botar mais fita aqui. E aí, simplesmente com a caneta normal, caneta Big, você vai fazer a marcação do seu desenho. Você vai fazer a marcação do seu desenho, do desenho, né, em proporcionalidade. Isso é bom porque ele vai te dar a referência para você pintar. Então, é uma pegada bem legal. E como eu pinto, não é um trabalho realista, ele me dá uma referência do norte para como eu vou pintar o meu trabalho. Então, aqui eu já fiz as marcações para a gente ganhar tempo, né? E aí, Dona Branca? Voltou a Dona Branca na área aí? Faz a dancinha aí, Dona Branca. Isso não quer dizer que o meu desenho que eu vou pintar, ele vai sair ipsilista, ou seja, exatamente o que nós temos aqui na referência. Pode até ser que você trabalhe com mais, por exemplo, com mais detalhes, seja mais detalhista do que eu, e aí você, com calma, você vai... Por exemplo, a Patrícia desenha bem, então ela gosta de desenhar.
Ah, carbono? Cara, esse carbono, se você colocar no Mercado Livre, carbono de alta costura, pronto, vai aparecer lá. Vem num pacote com... Você pode comprar o pacote preto, aí você escolhe a cor, né? Eu tenho branco, preto e azul. Eu uso praticamente o preto. Mas quando eu vou fazer uma tela com fundo mais escuro, por exemplo, tem telas que eu faço um background preto, aí eu uso o carbono branco para dar essa referência. Independente disso, eu tenho os lápis também, que são os lápis branco, que é os lápis carbono, né, que eu faço a marcação que é preto, e tem um lápis branco também. Isso ajuda muito no decorrer do trabalho da gente. Por exemplo, para quem trabalha com pinturas, por exemplo, de modelos, que você tem os modelos e as pessoas te pedem reproduções desses modelos, que é o meu caso, por exemplo, da Bike, Menina do Black, pinturas das Baianas e tal, você tem uma referência e aí você tem a proporcionalidade para te dar o norte de velocidade de produção e de pintura, enfim. É óbvio que cada pintura nunca fica igual à outra, porque ela é feita à mão, e aí nunca é igual à outra, é sempre uma pintura diferente da outra, sempre uma obra diferente da outra obra. Então, você marcou aqui, tirou aqui, eu vou tirar aqui, porque eu já fiz a marcação antes, né? Tira aqui, ó, vem aqui, ó, tira a sua referência. Vou tirar minha referência aqui. Vou botar minha referência aqui para eu já começar a pintar. Se o professor Eduardo já estivesse falando aí, o professor Eduardo já ia falar assim, bora, Enem, bora, pinta. Ah, cara, que chato, brother. Mas é assim mesmo. E aí, tira o carbono. E é legal você trabalhar com isso numa mesa. Por exemplo, eu tenho uma mesa de desenho, então tem um tampo, você apoia o seu trabalho lá, você faz num tampo, então funciona muito bem. E ele dura bastante. Assim, com cuidado, né? Eu vou tirar aqui com cuidado. E aí depois você fecha ele, dobra ele normalmente. Você vê que é o carbono, ó. É igual o carbono do A4, né? Mas esse, como é um formato maior, ele vai te facilitar a vida. Guarda ele direitinho e você vai usar novamente. Então, aqui já está o meu trabalho já rabiscado. Você vê que a gente ganha proporcionalidade, a gente ganha velocidade e a gente tem a referência para a gente começar a pintar. E aí, essa hora que é a hora. Você já planejou o que você vai fazer. Tipo, por exemplo, eu já sei exatamente qual vai ser a sequência de cores que eu vou dar. Eu já meio que planejei, mas isso não quer dizer que vai ser isso, porque à medida que você vai pintando, ela vai evoluindo e vai surgindo e tal. Esse tipo de trabalho é legal, por exemplo, você tem a foto, vamos supor, Chester, meu amigo, que está aqui assistindo. Então, ele tem a foto dele com a esposa e a filha, por exemplo. Então, o que ele pode fazer? Ele pode pegar essa foto, imprimir ela, sei lá, 50 por 50, e usa o carbono para fazer a proporcionalidade. Então, na hora que ele imprime no papel, no A4, faz a montagem ali e tal, mete em cima do carbono, marcação, ele vai ter a representação como norte para ele pintar, seja de que técnica que ele quiser usar, se ele quiser usar aquarela, se ele quiser usar tinta a óleo, se quiser usar tinta acrílica, se quiser usar, por exemplo, borra de café para pintar, tem muita gente que pinta com borra de café. O que você quiser fazer, se quiser fazer, usar spray também e fazer marcações como stencil, também ajuda muito para fazer stencil. A galera que usa stencil, a galera que usa grafite. Então, ele te dá um norte muito grande para você fazer, pintar. Retrato, enfim, qualquer coisa que você queira fazer. É uma ferramenta boa, que é muito usada por vários N coisas. E ali tem gente, por exemplo, que usa projeção, pega essa imagem, coloca no projetor, reflete na tela e vai lá com o projetor, faz a marcação da referência. E aí vai. E aí agora o que a gente faz? A gente vai começar a pintar. Então, bora que vamos, que bora. Já deixei aqui minhas ferramentas e
Beleza, chat? Gostou? Gostou, Patrícia? Então é isso aí. Vamos nessa, galera. Sempre é bom você ter a referência do lado, porque com a referência, o que você vai fazer, como eu não sei o que vai acontecer, que a gente não sabe, eu não sei ainda o que vai acontecer aqui, mas o mais importante é a gente ter coragem e mandar brasa. Fala, Felipe, seja bem-vindo, meu amigo Evani. Felipe, abraço a todo mundo aí. Eu estou aqui tão concentrado aqui que eu nem vi vocês. Muito obrigado aí, Branquinha. Vai me dando... É que a Branquinha dá uma sumida. Estou aqui tão... Tá falando das técnicas, né, de que eu uso para fazer a transferência de desenho e tal. Então, essa é a primeira... Depois que eu faço a transferência que eu faço a minha transferência da referência, né? Usando a técnica do carbono, e aí a primeira coisa que eu faço é fazer as marcações do meu preto. As marcações do meu preto, eu tanto faço com o pincel, com o preto bem aguado, eu faço com o pincel, com o preto bem aguado, ou com a caneta Posca também, que é bem boa para isso também. A caneta Posca, ela dá uma dureza maior, né? Na hora de você fazer as marcações, né? Então, a referência, como está aqui do lado, segue de guia, né, de base, né, para o início do trabalho. Fala, Alê! Fala, Alexandre! Seja bem-vindo, Evani, Felipe. A imagem está chegando legal aí para vocês? Está chegando bacana? Você vê que por trás da referência, aqui no fundo, ó, tem umas cores marrom, verde, amarelo. Isso é o background que eu construo. E dei uma base branca em cima. Dessa vez eu joguei uma base branca. E como eu queria construir uma referência diferente, mas em geral eu jogo por cima da própria cor, eu já começo a pintar também. A primeira parte já está pronta, que é a base, né? Agora nós vamos agora para parte 2, quer dizer, parte 3, que é trabalhar as cores em volta, né? E aí eu sempre trabalho mais cores ainda para fazer uma diferenciação da imagem principal, do ponto focal,
que é a minha pintura principal, com background, com fundo. Primeira parte, a gente trabalha com a referência, leva para o Photoshop, coloca na proporção de tamanho, 60 por 90. Escolhi uma referência legal do que eu quero pintar. Só que eu não tenho uma plotter para imprimir com material do tamanho da minha tela. O que eu faço? Eu lá dentro do Photoshop, eu particiono os pedaços no formato A4. Então, aqui são 8 pedaços. Aí eu monto como um quebra-cabeça, um do lado do outro. Quebra-cabeça todo mundo, né, já fez algum dia e tal. E aí eu monto, corto com a tesoura direitinho as bordas e monto o meu desenho no formato 60 por 90 e monto e aplico o Durex, né, para ficar bem certinho. Depois que eu tenho a minha referência já do tamanho da tela, aí eu uso carbono para fazer a transferência do desenho para a tela. Você pode tanto usar o carbono, esse carbono é um carbono que é o carbono utilizado por pessoas que trabalham com corte e costura, então é um carbono para transferência e marcação. Você pode fazer, ao invés de você usar o carbono para dar proporcionalidade, eu uso o carbono para dar proporcionalidade do desenho, isso facilita muito o trabalho, para me dar um norte de referência do que eu vou pintar. Eu poderia fazer utilizando um projetor, então projetaria aquela imagem ali no computador, na tela, e aí eu marcaria com lápis carvão, para depois fazer. Depois que eu faço isso tudo, aí a primeira coisa que eu faço é fazer a marcação de preto do meu trabalho. Na sequência, eu começo a pintar o background. O background já estava pronto, eu já tinha feito um fundo, mas eu gosto de trabalhar mais cores ainda em cima do background, para soltar mais ainda o meu desenho do que eu vou fazer. Então, já estou na parte do background, quer dizer, aí o que acontece? Artistas, não dá para saber o que vai acontecer. É só uma sequência de referências e o resto é o que rola aqui. E aí é onde entra a sensibilidade, o seu jeito de pintar, sacou? A sua maneira, do jeito que você gosta de pintar. Eu gosto de jogar tinta assim, mas a Dona Branca fica logo apavorada quando eu vou jogar a tinta assim. Apesar que aqui no Cafofo eu posso, né? Mas tem umas telas lá em cima, eu não vou jogar não, porque pode dar chabu. O que foi? Oi, Nara, seja bem-vindo. Nara tá no... Oi? Nayara Alves, aqui no YouTube. Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. E no Instagram. Oi, Ana! Oi, Simone! Fala aí, galera, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente está aqui mostrando o meu estilo de pintar, enfim. E aí, depois que você... É assim, né? O pintar é isso. Você vai indo, você vai sentindo para fazer e vai tocando o seu trabalho, vai tocando. Eu costumo dizer que, à medida que a gente vai pintando, vai se divertindo, só no final a gente sabe o que vai acontecer, entendeu? Só no final de tudo, né? Isso aqui ajuda bastante também, que são os vidrinhos de ketchup que você pode ter em casa e colocar suas tintas. Tanto pegar tinta acrílica e transformar ela em mais tinta, para você ter ela mais fluida, como você pode comprar pigmento e produzir suas tintas, né?
e produzir suas tintas também. O nosso radinho já está igual uma torradeira. E aí, para a galera que está no YouTube e para a galera que está no Instagram, tipo assim, o caminho é esse, quer dizer, eu já estou meio que finalizando o caminho que eu quero, eu acho, não sei, acredito que sim. Tá, mas tem uma cor aqui que eu gosto de usar muito. Gosto muito dessa cor aqui. E eu sempre, quando coiso ela... deixa eu limpar aqui, peraí. Ela espalha um pouco. Essa música é bem legal. E vocês estão assistindo minha live arte de quinta-feira, live arte 277. Começamos isso lá em 2018, galera. Olha, já faz tempo, hein? São 5 anos fazendo live. Que maneiro, me dei conta disso hoje, cara. Incrível. Fui pegar os históricos lá. Tá, Dona Branca? Dona Branca só vem aqui fazer a marcação de time. Falta 10, falta não sei o quê. Ai, Dona Branca. Dona Branca. Isso aqui é uma ferramenta que você encontra em lojas especializadas de material de construção. A rapaziada que já trabalhou de pedreiro aí, ó. Beleza, beleza. Vamos que vamos, galera. Esse nosso radinho tá parecendo uma torrada branca. Enfim, agora passo final, que é trabalhar os meninos. Minha rapaziada, meus meninos, meus amigos, meus brothers. Eu lembro muito de quando a gente era garoto, cara, na rua. Era sempre assim, uma turma bem animada, bem alegre. A gente fazia muita estripulia na rua, eu e meus camaradas de infância. E aí, vamos que vamos. Dona Branca, eu vou desligar esse treco aqui. Parou. Tá muito torradeira isso. Desliguei. Felizmente, eu adoro pintar com música, mas essa torradeira nossa, vou falar pro pessoal da produção. Produção, já tá na hora de comprar uma torradeira de música nova. Porque essa aqui já tá dando blade já. Vou pegar aqui um pincel aqui.
Gente, o mais importante é o seguinte, não importa qual a técnica que você use, a maneira que você pinte, o mais importante é você se divertir pintando e aprendendo. Eu aprendo todos os dias. Todos os dias é dia de aprender. Vou pegar aqui os pincéis aqui e já deixar na mão. E todos os dias é dia de aprender. E eu acho que o grande barato é você praticar. E quanto mais você pratica, mais você aprende, mais você melhora, mais você se diverte. E é isso. Vamos que vamos. Parte 2. Parte 3. 3. Essa é a fase final da pintura, né? Mas, por exemplo, a nossa live já terminou, nosso horário já terminou a live. E a dona Branca já veio aqui dizer, acabou. Mas, de qualquer maneira, a parte estrutural da pintura, aqui no caso, eu vou jogar mais um detalhe aqui, mas onde está branco, eu vou jogar um outro tom de marrom. Eu vou pegar aqui só para dar uma encaminhada. Eu gosto muito, que é esse tom aqui. Acho que tem aqui no chão. Eu gosto muito de trabalhar com esses 3 tons.
que não é um marrom, é uma cor diferente. Eu gosto muito de fazer essas misturas, sabe? Então é isso, galera. Obrigado por mais essa live arte de quinta-feira. Espero que vocês tenham curtido. E até semana que vem para mais uma live arte em que eu possa transmitir para vocês esse prazer de pintar e que vocês possam também pegar essa ideia de criar o hábito de pintar e meter brasa, meter brasa. Valeu? Obrigado, Dona Branca. Obrigado, galera. Ela mandou esperar alguma coisa. Espera o quê, Dona Branca? Podemos? Peraí, Dona Branca. Então, galera, obrigado. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Só deixa eu sair, Dona Branca, para poder mostrar o quadro inteiro que eu estou na frente, né? E até a próxima live 278. Tchau, galera. Abraço. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.